dragão, deboche, desilusão, dose, desaba, derrama. Esperança. Metacologia, estudante. A esperança é de lutar e conseguir. Eu falei, um dia eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir estudar. Aí eu saía pelas ruas, olhando. E aí eu passava, moço, que nome é esse? Leite. Aí eu lia aquele leite, sabe? E pão. E eu ia lendo. Olha, eu sei que eu consegui aprender. Aprendi a fazer meu nome, tentando sozinha. Minha cabeça doía, mas eu estava ali. Ao olhar para um letreiro de um ônibus e não conhecer, os analfabetos não têm culpa nenhuma, mas se todos eles e todas elas funcionassem na sociedade com a clareza com que eu digo agora que a culpa não é deles, aí já não haveria analfabetos, porque eles teriam brigado contra isso há muito tempo. Eu estou com um ano de escola, mulher com 60 anos, um ano de aula, né? Então, tudo para mim é novidade. Ao descobrir que a perversidade da sociedade é que é a culpada pelo fato de ele não saber ler, que ele se prepare, amadurecendo para superar o que haja também de inibidor no processo de alfabetizar-se. Quando eu entro na sala, que os professores começam a chamar o nome, a presença da gente, que fala Iraci, eu falo presente, professor. Para mim, é a mesma coisa de me dar um pedaço de bolo, porque aquilo ali eu acho tão importante de eu ser gente, sabe? Porque eu achava que eu não era ninguém. Mas é que fui trabalhar em casa de família, meu sonho era aprender a ler e escrever. E agora eu estou contente, estou feliz que eu estou tendo a oportunidade de aprender, né? Eu venho de uma escola, que é uma escola que assim, né, que eu não sabia nada, o professor lá que sabia tudo, né? E com todos aqueles complexos que a gente vai somando no decorrer da vida, né, escolar. Meu neto que tem 10 anos me ensina. Ele fala, vó, mas você é difícil de aprender, mas assim mesmo eu aprendo um pouco. Nossa atitude aqui é de aprender, escrever, ler e escrever, para não ter que alguém depender dos outros. Né? E eu, quando ia na cidade, não sabia tomar ônibus para vir para cá, né? Agora eu já sei ler o nome do ônibus. De repente, quando eu li Pedagogia do Oprimido, eu entendi que é possível ter uma escola diferente daquilo que eu tive, né? O Paulo Freire nos ensinou isso na prática. É isso que a gente acredita, né? É isso que nós estamos fazendo aqui. Precisamos de educação para ser cidadão. Precisamos de educação para ser cidadão. Precisamos de educação para ser cidadão. Porque sem educação não seremos cidadão. Não seremos cidadão. Não. Do ponto de vista político, a cidadania é criada ou não é criada. Quer dizer, é produzida ou não é produzida. O alfabetizador ou a alfabetizadora precisa saber que seu grande dever não é o de fazer memorizar por parte de quem não sabe ler as técnicas da leitura e da escrita. Pelo contrário, ao ensinar a leitura da palavra, a escrita da palavra, a alfabetizadora tem esse dever político, que é o de trabalhar no sentido da produção da cidadania por parte daqueles que estão faltosos dos direitos e dos deveres da cidadania. Quando eu penso em Paulo Freire, eu penso na questão do sonho, mas sempre esse sonho freiano, sonho com o pé no chão, sem se desvincular da realidade. E penso em toda essa beleza que é ensinar a ler e a escrever a partir da aprendizagem com as pessoas, porque eu vejo que a alfabetização é um processo histórico-cultural mesmo, onde a gente, para poder lograr ensinar a ler e a escrever, precisa aprender a ler e a escrever como as pessoas leem e escrevem o seu mundo. Aí, a partir dessa relação de aprender com eles, é que nós podemos intervir no processo e ensinar. Mediado, claro, pela leitura e a escrita o tempo todo, pelo texto e o contexto e a prática social. Em 1986, Paulo Freire perdeu sua esposa Elza. Eles viveram juntos por 42 anos. Alguns anos mais tarde, ele casou com Ana Maria Araújo Rache. A maior qualidade de Paulo foi essa, amar irrestritamente, de amar não só as pessoas que o cercavam, mas amar
o ser humano. Paulo amava a vida. Paulo dizia, tem dois sentimentos antagônicos que são emoções éticas e são as emoções que nos impulsionam para as ações éticas, que é a raiva e o amor. Outra qualidade em Paulo era que ele dizia, eu amo a minha inconclusão. Ninguém sabe tudo, ninguém ignora tudo. Nós vamos construindo isso diante dos sonhos que podemos ter. Catolé do Rocha, praça de guerra, Catolé do Rocha, onde o homem pode berra. São sons de sims, não contudo, pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente. Um dia eu escrevi A Cigana Analfabeta, lendo a mão de Paulo Freire. E os sem amor, os sem teto, os sem paixão, sem alqueire, no peito dos sem peito uma seta, e a cigana analfabeta, lendo a mão de Paulo Freire. Acho que ele é muito mais um mestre do aprender do que um mestre do ensinar, né? Ele nos ensinou a todos a aprender sempre. Então essa curiosidade é o que nos mantém vivos, né? Paulo Freire se manteve a vida inteira aprendendo, respeitando sempre o saber do outro. Quando nós estamos aparentemente assim, cheios de alguma certeza, né, é sempre bom lembrar que há algo que o outro sabe que nós não sabemos. Então é preciso aprender com esse outro. E no dia 2 de maio de 1997, Paulo Freire morreu. Ele tinha 75 anos, mas vivia como quem tinha muito menos. O Paulo escreveu muitos livros. Ele escreveu sobre a liberdade, ele escreveu sobre a esperança, ele desenvolveu a educação como prática da liberdade. Por que ele foi importante e atraiu, houve ressonância nesses outros educadores, esse pensamento de Paulo Freire? Justamente porque a teoria dele é uma teoria de respeito do outro. Paulo Freire não... Mesmo a teoria é muito próxima da vida dele também, quer dizer, você tem em Paulo Freire uma coerência absoluta entre a teoria e a prática. Por isso que ele era um ser também que respeitava o outro, que não humilhava o outro, que não estressava o outro. E a sua teoria também é uma teoria que tem um respeito profundo pela identidade do outro. O pensamento de Paulo Freire ele vai atingindo um mundo muito além da educação, passa pelas ciências em geral e atinge desde a universidade, os setores mais acadêmicos, até os setores mais populares, que é a origem do pensamento de Paulo Freire. Tem o Instituto Paulo Freire em Portugal, na Espanha, tem o Instituto Paulo Freire em Los Angeles, na Índia, em Israel, na Coreia, dando continuidade à história de Paulo Freire, que também é a nossa história. Paulo Freire foi um dos mais importantes pensadores do século XX. Paulo Freire foi também um cientista rigoroso, acadêmico. Por isso, cada vez mais ele é incorporado e o seu pensamento é estudado também nas universidades, nas faculdades, nas instituições de ensino superior. O que eu tenho tentado fazer ao longo de minha vida é exatamente uma reflexão, uma espécie assim de filosofar sobre a educação e não apenas um método de alfabetizar. Quer dizer, o que me move, o que me tem movido é uma compreensão crítica da educação, portanto, da prática educativa. Não importa que essa prática educativa tenha que ver com a alfabetização de um grupo de gente que não lê nem escreve, ou que essa prática educativa tenha que ver com a pós-graduação de uma universidade. Professor, profissão, quero que pule as barreiras, elimine as fronteiras na afinação, Freire, maestro da educação brasileira. Um trabalho de base, formando base de evolução verdadeira. Não alfabetizado, quase fora do cotidiano, só fará parte do nosso passado. Olhar profundo, mais profundo, enxergar os valores. Aprender a ocupar melhores posições no ciclo dos educadores. Estamos fazendo aí uma pesquisa sobre o Paulo Freire e tal, como ele foi
um grande pedagogo. Paulo Freire revolucionou a educação. A gente acredita também que o movimento hip hop é uma forma de você estar educando também, né? Para você trabalhar com jovens em situação de risco, em situação de vulnerabilidade social e pessoal, você tem que ter um mecanismo, uma maneira de chegar até eles, né? Fazer com que o jovem construa sua própria autonomia na busca de espaço, na busca da cidadania. Fazer com que ele acredite que a educação é o único mecanismo que vai fazer com que o seu direito não seja violado. Eu estava conversando com o Paulinho, né? Estava me explicando sobre o Paulo Freire, né? Que ele revolucionou a educação, né? Qualquer forma de arte a pessoa faz, não sei, a dança, o rap, o grafite, então artesanato, qualquer tipo. Isso é uma educação, faz parte da educação. Como também ler, né, escrever também, isso é cultura. Meu trabalho é socializar, educar e resgatar as pessoas das ruas. Se o Paulo Freire tivesse vivo hoje, ele ia utilizar o hip hop porque ele é um cara inteligente e ia ver que o hip hop é um movimento de transformação muito grande. Ele ia utilizar o hip hop para estar alfabetizando as crianças e adolescentes que moram na periferia e estão em situação de risco. Pedagogia Paulo Freire na consciência de todos, espero. Até que o nível de analfabetismo alcance o índice zero. Fé na vida, fé na gente, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Plantaremos um mundo novo, os benefícios colheremos em partes iguais. Em partes iguais. O Inclusão termina aqui. Para rever este programa, acesse www.senado.gov.br/TV. E se quiser fazer sugestões, o endereço é o que está na tela. Nós terminamos o programa de hoje com imagens de um brasileiro que revolucionou o modelo de educação do país, Paulo Freire. Em 2011, na comemoração dos 90 anos de seu nascimento, demonstramos nossa gratidão por ele ter nos ensinado a compreender o mundo e a realidade social. Ao grande mestre, o nosso carinho. Até a próxima!